Olá, galerinha! Bom dia, professora Patrícia aqui com mais uma aula de matemática para vocês hoje. E hoje, além da gente estar trabalhando nosso conteúdo de matemática, a gente vai estar trabalhando o nosso emocional. E olha que bacana, né? Falar sobre o nosso emocional no momento de paralisação, momento que a gente precisa cuidar mais da nossa mente, precisa pensar positivo e ver coisas boas no nosso dia. Então, já pega lápis, caneta e o caderno para fazer as anotações. Lembrando que a gente está trabalhando de auxílio com a plataforma Simplifica, que é uma plataforma sensacional, onde tem várias dicas bacanas, trabalha o socioemocional, trabalha o bem-estar, além de trabalhar o nosso conteúdo diário. Então não deixa de fazer o seu diário de bordo, que são as anotações, e vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, galerinha, estamos no dia 4, tá? Dentro da plataforma Simplifica, continuamos com o tema igualdade, mas como eu já falei para vocês sobre esse tema na aula passada, espero que vocês tenham compreendido, né, o significado da palavra. E hoje, antes da gente começar o nosso conteúdo propriamente dito, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar um pouquinho do nosso emocional, tá certo? Então, confere aí e vamos lá. Pronto, meus amores, a gente agora vai para o momento todo de vocês. A gente vai falar sobre gentileza. E olha que nome lindo de se pronunciar e de se vivenciar também, né? Acredito que todos vocês saibam o que é uma gentileza. Então, a gente hoje vai falar sobre José da Trino, tá? O profeta gentileza. Tem até uma música que fala perfeitamente sobre ele, tá? Eu vou colocar em seguida para vocês ouvirem. Ele eternizou essas expressões em paredes e muros no Rio de Janeiro. Sim, gente, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Ele criou murais complexos, mas muito especiais. A partir de suas obras, Gentileza praticava uma maneira única de disseminar atitudes gentis. Após você pesquisar sobre José da Trino, temos uma missão. Topa? Então, eu quero que vocês já deem uma pesquisada, apesar de eu colocar a música logo em seguida para vocês. Hoje vocês têm uma missão e vocês querem topar ela? Então, vamos lá. Você vai criar uma nova maneira de ser gentil consigo mesmo e com outras pessoas, tá bom? Mas tem uma pequena condição. Você pode contemplar ao menos 2 pessoas com a mesma gentileza, tá bom? E perguntar como essas pessoas se sentiram. Você notou alguma diferença na maneira de tratar essas pessoas e a si mesmo? Quais foram essas diferenças? O que influenciou você nessas mudanças? Você vai anotar tudo em seu diário de bordo e vai criar uma frase de efeito sobre ser gentil. Você pode viralizar sua frase ao estampá-la em uma camiseta ou em suas redes sociais. Pode até me enviar, tá, essa frase sobre gentileza e falar um pouquinho sobre a importância. Quem quiser gravar um mini vídeo e me enviar, eu estarei disponível e vou adorar ver essa experiência de vocês. Agora é um momento só seu. Vamos medir o seu humorômetro? Como está o seu humor e da sua família hoje? Que tal você desenhar o seu humorômetro e depois fazer o termômetro de humor de quem está com você na sua casa?
Depois você decide se quer compartilhar o numerômetro da casa e colocar em algum lugar visível para todos. Que tal? Galerinha, a nossa aula de hoje é sobre equação e equilíbrio. E que legal é falar sobre equação, né? Estão curiosos? Então vamos lá para a explicação. A gente tem que entender o que é uma equação, certo? Então vamos lá, já anota essas informações. Equação é uma sentença matemática que expressa por uma igualdade em que há pelo menos uma letra que representa um número desconhecido, que a gente chama de incógnita. Ou seja, gente, a equação ela é uma igualdade. A gente usa até a questão da balança para representar isso para vocês e eu vou mostrar daqui a pouco. Então, assim, o que tiver de um lado vai ter que ter do outro. Geralmente vai vir uma letra que a gente chama de incógnita, que é o valor desconhecido, tá certo? Resolver uma equação é encontrar o valor desconhecido da incógnita, ou seja, da letra. Obter a resolução da raiz da equação. A raiz quer dizer o númerozinho lá que eu não sei quanto que está lá desconhecido. Equação e equilíbrio. Vamos resolver entendendo. As equações ela funcionam como uma balança em equilíbrio. Resolvemos as equações fazendo alterações na equação, sempre buscando manter a igualdade. Como eu disse para vocês, funciona como uma balança. É essa balança aqui que está visível na imagem. Ou seja, o que eu colocar de um lado, eu vou ter que colocar do outro. O que eu tirar de um lado, eu vou ter que tirar do outro. Ambos vão ter sempre que ter o mesmo valor, tá certo? Vamos lá. Aqui está o primeiro exemplo, tá, para vocês, que é visível uma balança com dois pesos diferentes, tá certo? Lembra que eu falei que o que tem de um lado tem que ter do outro, o mesmo valor que tem de um lado tem que ter do outro? Pois bem, olhando, só observando essa imagem, o quadrado vale quantas rodas? Observa a balança ao lado. Como é que você resolveu isso? Tá certo? Qual a conclusão que você chegou? Se de um lado nós temos um quadrado e 3 bolinhas, e do outro lado nós temos 5 bolinhas e a balança está exatamente igual, quantas bolinhas representam um quadrado? Resolvendo a equação. E agora, quantas rodas vale um quadrado? Observe a balança ao lado. Como foi que você resolveu a situação, o problema? Você o quê? Analisou. Se elas estão iguais, elas têm que ter o mesmo valor, ok? Ali eu tinha colocado para vocês apenas como imagem. Agora eu vou colocar para vocês realmente como uma equação, tá certo? Como um sinal de igualdade. O que tem de diferente aí? O quadradinho. Então, eu não sei quantas bolinhas vale o quadradinho, tá? Então, eu vou chamar ele de x. Eu sei que x mais 3, ou seja, um quadrado mais 3 bolinhas, é igual a 5 bolinhas. Tá bom? Se a gente unir o primeiro exemplo com o segundo exemplo, que lá tinha também 3 bolinhas, lembra? O segundo exemplo? Então, se eu colocar x mais 3 menos 3, e se eu colocar de um lado, eu tenho que colocar do outro, então vai ficar x, se tem um mais 3, menos 3 dá igual a 0, e 5 menos 3 dá igual a 2. Então, x é igual a 2, tá? Lembre-se que todas as vezes que você for tirar de um lado, você tem que tirar do outro. Eu juntei aqui os dois exemplos, tá bom? E aí, quer dizer que o meu x, que é o meu quadradinho, equivale a 2 bolinhas. Continuamos com a abstração algébrica. E como é que vai ficar essa, gente? Nós temos 2 quadrados, ou seja, o dobro do que precisamos. Veja como resolver. Nós temos 2 quadrados, 2x é igual a 8 bolinhas, porque tá tendo 8 bolinhas do lado lá. Se eu dividir isso por 2, ou seja, se eu dividir de um lado, eu tenho que dividir por o outro, tá? Por que eu vou dividir, professora? Para mim poder saber quanto vale um quadradinho, tá bom? Então, eu vou dividir, se eu dividir o 2x, eu vou dividir o 8 também. Então, vai ficar 2x dividido para 2 e 8 dividido para 2, tá bom? 2x dividido para 2 vai dar igual a apenas x. E 8 dividido para 2 vai dar igual a 4. Então, cada quadradinho aí vale 4 bolinhas. Próximo exemplo. Agora, nós temos de um lado da balança 2 quadradinhos e 3 bolinhas. E do outro lado, nós temos 13 bolinhas. Para me saber o valor de cada quadradinho, eu sei que o meu lado, né, esse lado que tem os quadradinhos com a bolinha, vai ter que dar 13, porque do outro lado tem 13 bolinhas. Então, vai ficar 2x mais 3. Por que é 2x? Porque eu não sei o valor do quadradinho.
Então, vai ficar 2x mais 3 é igual a 13. 2x mais 3, se eu tirar as bolinhas que tá do lado do quadradinho, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar 3 bolinhas de um lado e vou ter que tirar 3 bolinhas do outro. Então, vai ficar 2x mais 3 menos 3 é igual a 13 menos 3. Por que tem esse menos 3? Porque se eu tirar as 3 bolinhas do primeiro lado da balança, eu tenho que tirar as 3 bolinhas do outro lado da balança, porque tem que estar sempre igual. Então, vai ficar 2x é igual a 10. Lembra que eu quero saber o valor de um quadradinho? Então, eu vou fazer o que eu fiz no exemplo anterior. Eu vou dividir por 2, muito bem. 2x dividido para 2 é x. Só que se eu dividir por 2 desse lado, eu vou ter que dividir por 2 o outro lado também. Então, vai ficar 10 dividido para 2. Então, x vai ser igual a quanto, gente? Muito bem, a 5. Então, cada quadradinho aí vale 5 bolinhas. Então foi isso, galerinha, a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tenham feito as anotações de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me acionar no PV, eu estarei disponível, tá, para responder as dúvidas de vocês. Fiquem tranquilos, logo, logo essa pandemia vai passar e a gente vai estar todo mundo junto novamente, tá certo? Até a próxima aula.